E aí pessoal, beleza? Agora a gente vai estar reagindo, mano, história de Pop Playtime, lá do canal do Terrorizando. Mano, achei esse vídeo aqui, velho, que já foi lançado já faz 2 anos, que é História do Jogador em Pop Playtime, imersivo, dublado, criação original, teoria do protagonista. Caraca, mano, esse aqui, mano, vai contar a história do primeiro jogo, que eu realmente tive algumas dúvidas, né, e vocês estavam me ajudando bastante aí nos comentários. Muito obrigado também por tudo, cara, vocês me ajudaram e também pelo feedback, vocês são foda. Mas aí, mano, eu tava com uma dúvida, eu falei, cara, de quem que eu trago a história? Do Core ou do Terrorizando, que estavam me pedindo bastante. Fiz uma votação na minha comunidade e o Terrorizando, mano, ganhou. E aí eu fui procurar, tem esse, né, e mais outros 3 vídeos que ele vai realmente explicar por cada jogo. Eu vou separar assim, mano, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, eu vou começar realmente a me atrapalhar aí nos pensamentos. E aí eu vou acabar esquecendo de alguma coisa e vai ser muito ruim. Então eu prefiro trazer um vídeo por cada jogo. Pode ser? E assim, cara, de verdade, eu espero que vocês curtem. Eu sei que vocês estão gostando demais. E muito obrigado mais uma vez aí pelo feedback. Vocês são foda, mano. Caraca. Então, mano, sem mais enrolação, bora lá. Vamos realmente entender melhor sobre a questão da história de Pop Playtime, que é um jogo, mano, que me surpreendeu bastante. Então bora. Em 1, em 2, em 3 e play. A televisão mostrava uma verdadeira revolução. Parece fútil usar esse termo se a gente tá falando de brinquedo, né? Eu sei. Mas aquilo era algo inimaginável, diferente de qualquer coisa que tivesse existido antes. Uma boneca verdadeiramente inteligente, reativa. Ela falava com você, ela se expressava. Isso é bizarro, algo que véio. fez falta na minha infância, com certeza. Se dos meus pais eu não poderia esperar ter o carinho de um boneco, eu nem poderia queria, ter me se eu ajudado pudesse ter. em muitos daqueles dias difíceis. Que criança não ia adorar um presente daquele, né? Bom, é claro, eu tenho medo que de boneca, aquela mano. fábrica icônica parecia uma atração turística incrível depois do lançamento de Pop, a boneca mais falada do momento. Imagina poder ver de perto e trabalhar com o processo de concepção, mano, de uma boneca que realmente podia se comunicar. Era incrível e todo mundo só falava disso. Naquela época foi o maior estouro do mundo. Só que eu sabia a verdade. Ou ao menos achava que sabia. Há 10 anos eu havia deixado a fábrica. Olha a interpretação, mano, era um sonho, pra mim havia se tornado somente um posto de trabalho. E eu tive muita sorte, muita sorte. No dia daquele evento fatídico, no exato dia em que tudo pareceu dar errado e as manchetes anunciavam um desastre na Playtime Company, eu já não tava mais no meu posto. Eu consegui escapar, por pouco, por muito pouco. E é só por isso que eu tô aqui pra contar essa história. Já os meus colegas, eu nunca mais os vi. Uma batida na porta. Olha isso, um pacote mano. Chegou pelo meu correio. Tá uma bem imersivo, fita com um comercial antigo da apresentação da Pop e uma carta. E eles parecem remeter à icônica fábrica de brinquedos. Ah, eu não tenho saudades de lá. Todos pensam que os funcionários desapareceram há 10 anos. Nós ainda estamos aqui? Encontre a flor. Era isso que estava escrito. Foi a Pop que escreveu essa carta ou não? Horas afinco. Eu não sabia como reagir. Eu nunca fui de contar a ninguém sobre a minha vida passada, sobre o que eu vivi dentro da fábrica. Soube mais do incidente acompanhando as notícias pelo jornal, um incidente que custou a vida de todos os meus antigos colegas. O que sabia era que um grande acidente acabou sendo acobertado, o que gerou um espaço para muita especulação, mas nenhuma conclusão. Vazamento de gás, explosão, grande incêndio, podia ser qualquer coisa. Os figurões magnatas realmente conseguiram evitar que qualquer coisa vazasse ao público. As autoridades agiram rápido e impediram qualquer um de entrar ou até mesmo se aproximar da fábrica por Ele foi o único sobrevivente a fábrica que trabalhava na fábrica? Não tinha ninguém lá perto para dizer quem entrava ou quem saía. Mas o mundo parece ter esquecido daquele lugar. Eu mesmo acabei seguindo em frente após todos aqueles anos, com muita terapia e só cuidando da minha vida. Aquela era apenas uma fábrica fantasma abandonada e cercada de mistérios e ninguém se aproximava. E mesmo assim, agora eu estou me deparar com esse convite macabro. Aquilo deveria ser algum tipo de brincadeira. Mas a quem ia interessar direcionar uma prenda dessas pra mim? Eu não conhecia ninguém. Havia algo errado. De uma forma ou de outra, eu não conseguiria descansar até descobrir o que estava acontecendo. E se um dos meus colegas realmente estivesse vivo? Tivesse preso lá esse tempo todo? E o mais importante de tudo, o que aconteceu lá? Eu poderia ser a salvação dessas pessoas, poderia ajudar quem é que estivesse lá. Eu precisava descobrir a verdade. Aliás, todo mundo precisava saber da verdade. Seja bem-vindo. Eu me lembrava dessa entrada convidativa, mas agora tudo parecia bem mais desgastado. Algo que eu já esperava entrar nessa fábrica abandonada, né? Mas olha só, apesar de tantos anos que se passaram, as luzes ainda continuam acesas e a energia tá funcionando. Será que realmente tem alguém aqui ou será que andaram limpando a poeira das placas de energia solar?
A primeira coisa que eu vejo é aquela pintura do Huggy Wuggy. Eu lembro de como foram os murmúrios de seu lançamento, um sucesso tão absurdo de vendas. Os grandões da companhia haviam prometido a todos compensações proporcionais às vendas como uma forma de bônus por todos os serviços e tal. Claro que o pessoal não viu nenhum centavo daquilo em suas contas. Vi uma fita cassete verde deixada sobre a mesa do balcão. Eu quis assisti-la, podia ter alguma informação útil lá. Ah, eu lembro da história por trás dessas fitas. Era de um vídeo elaborado para alertar invasores sobre as consequências advindas de sua decisão de entrar naquela fábrica sem permissão. Como se alguém quisesse. Até onde eu me lembrava, os chefes tinham o costume de passar fitas para os próprios funcionários e algumas vezes para outras pessoas do público. Algumas outras histórias, porém, diziam que eles gravavam os próprios funcionários secretamente para garantir que eles estavam fazendo bem o seu trabalho. E na verdade existem muitas câmeras pela fábrica mesmo. Eu não me lembro bem, mas parece que o Sr. Ludwig foi quem exigiu essa forma de vigilância, gravando relatórios e outros resumos do que acontecia da fábrica nessas fitas de vídeo. Era a forma mais fácil para que ele pudesse ficar a par de tudo, mas que também tivesse tempo para fazer as outras coisas. As coisas misteriosas do Sr. Elliot Ludwig. Ninguém nunca soube o que ele realmente fazia. Bem, isso era uma história contada entre a gente. Eu nunca pude conhecer o Sr. Ludwig para confirmar qualquer coisa assim. Mas a fábrica parecia exatamente igual ao que eu me lembrava. O trenzinho de teto, as cores dispostas em alguns azulejos. Em partes estava bem parecido como da última vez que eu estive aqui. Muito bizarro pelo furacão que parecia ter passado aqui dentro. Eu vi uma das portas para uma sala exclusiva para os funcionários. E é lógico que estava trancada por uma senha de acesso. Mas essa eu também tinha na memória. Era uma sala de controle. Ali dentro tinha uma nova fita cassete. Dessa vez, azul. Mas era somente o manual de instruções daquelas mãos portáteis que a gente utilizava no trabalho. O famoso Grab Pack. A princípio, um instrumento de trabalho um tanto quanto hilário. Eu me lembro um pouco, com um aperto no coração, as brincadeiras que a gente fazia um com os outros. Quando você se acostumava com o Grab Pack, na verdade era bem útil. Podia ser útil até mesmo naquele momento, pra ser sincero. Com o tempo, implementaram algumas trancas feitas para se abrir somente com o Grab Pack. Isso para os funcionários andarem na fábrica. Também garanti que somente os funcionários podiam acessar as áreas exclusivas. E pra minha sorte, eu ainda me lembrava bem de como usar o Grab Pack. Mas... putz, peraí, ele não tá inteiro. Falta a mão direita, aquela vermelha. Tá, tudo bem, vamos com essa aqui por enquanto mesmo. Na primeira porta, já pro salão, ela já se mostra útil. Passando pelo portão, vou seguindo ao centro daquele salão imenso que surgia atrás do portal. Sem conseguir desviar meu olhar, eu o vi, postado como um boneco imenso de boas-vindas ao interior da fábrica. Uma peluda criatura azul com longos braços e pernas, carregando um sorriso amigável. Ele acenava para quem entrava. Era o Huggy Wuggy. Ele era amado pelas crianças e eu admito que era o meu favorito também. Que saudades, amigão. Parece que foi ontem mesmo, né? Para acessar algumas portas, eu precisava ter a mão direita à disposição. Ela devia estar perdida em algum lugar da fábrica, era só procurar. Normalmente elas eram entregues sempre em conjuntos completos. Para seguir, eu acionei uma das travas que só necessitava de uma das mãos mesmo. Mas algo estranho aconteceu na mesma hora. Quando eu acionei o dispositivo, a porta entrou em curto e eu ouvi um barulho metálico. Ao olhar novamente para o boneco, eu vi que o Huggy estava segurando a chave da sala de energia. Olha, eu sabia bem das histórias, ou melhor, das lendas, né, por trás dos tais experimentos vivos. Preferi acreditar que meus olhos estavam me enganando. Aquela chave já estava ali o tempo todo, certo? Eu só não tinha visto ela, não é mesmo? Eu não podia acreditar que esse Huggy Wuggy na minha frente estava vivo, fingindo ser imóvel só para me pregar uma peça. Bem, usei meu Grab Pack para pegar a chave e tentei religar a sala de energia. Mais uma vez, eu utilizei a mão elástica do aparelho para religar toda a energia. Eu trabalhei muitas vezes como assistente técnico e não foi um desafio realizar essas atividades. Estranhamente, eu encontrei vários brinquedos banhados em sangue, o que me deu um certo calafrio. O que será que aconteceu aqui? De quem era aquele sangue? Será que era dos antigos funcionários? Ai, cara, é melhor não pensar nisso. Eu sinto pena deles. Mas assim que eu religuei a energia, tomei um outro susto. Onde diabos está o Huggy Wuggy? Ele tava bem ali na minha frente. Como que ele desapareceu? Ai, merda. Meu corpo se tremeu inteiro. Aquela não era uma simples estátua, era realmente o Huggy. O verdadeiro Huggy, sabe? Eu nunca tinha visto ele pessoalmente, mas até onde me lembrava, o Huggy Wuggy havia sido feito para obedecer completamente. Uma medida para evitar qualquer acidente, mas claro que as ordens de superiores eram preponderantes, né? Mas, bom, não tinha nenhum superior aqui. Ou será que tinha? De qualquer forma, eu tenho medo de pensar qual foi a última ordem dada a ele. Então era verdade? Será que aquele era o Huggy Wuggy de verdade? Ele estava vivo? Tem algo errado com esse lugar. E não é somente o silêncio. Eu tô ficando tenso e sinto minha mente me pregando peças. Eu achei ter visto o braço do Huggy Wuggy se esgueirando através de uma porta. E agora eu me sinto sendo perseguido como uma ovelha sendo guiada lentamente até uma boca de lobo.
Tá bom, Cara, eu tenho que me acalmar. Eu sei bem o porquê que eu tô aqui e eu não vou sair até encontrar as respostas. Siga a flor. Vamos nessa. Cheguei a ter uma área de armazenamento de caixas. Talvez eu possa encontrar algo útil aqui, como uma mão sobressalente do Grab Pack, por exemplo. Cara, esse Grab Pack é muito bom, eu precisarei do meu equipamento em plenas condições. E foi durante essa minha pequena exploração que encontrei uma fita amarela escondida em uma das prateleiras do armazém. Pareciam ser 2 funcionários. Eu não consegui reconhecer suas vozes, então não sabia quem era. Estavam reclamando sobre as dificuldades de acharem as caixas do Hug devido à quantidade de novas caixas destinadas aos órfãos. Acho que eles não sabiam que estavam sendo gravados. Eu espero que eles tenham ficado bem. Torço para que eles não estivessem aqui no dia daquele incidente. Essa coisa toda dos órfãos mexeu com todo mundo. Era um novo tipo de atividade social que a Playtime estava fazendo, mas cercavam boatos horríveis sobre isso. Os tais experimentos vivos, órfãos que sumiam. Eu não quero nem pensar nisso. Espera, o que é aquilo ali do outro lado? É o Huggy Wuggy dentro de um dos dutos de transporte de caixa? Esse desgraçado azul tá vivo mesmo e me observando? Ou foi só minha imaginação? Caramba, eu tô com tanto medo que eu tô vendo coisas. É melhor me concentrar no que eu vim fazer. Cara, no armazém eu achei exatamente o que eu precisava. Uma mão extra. Porém, ela tava do outro lado do galpão e ainda estava em uma altura perto do teto. Não foi uma tarefa fácil. Eu precisei encontrar os disjuntores para religar essa garra equipada para ela poder se mover. Mas após deslizar até o fundo do galpão, ela retornou trazendo o meu presente. E agora, com o par de mãos em meu Grab Pack, eu posso acessar áreas mais restritas da fábrica. Mas ainda não consigo deixar de pensar no Hug. Cara, se não foi minha imaginação, e eu espero que tenha sido, o Hug tá vagando por aí. Mas eu tenho uma vantagem em mente. Ele deveria me obedecer, certo? Não teria nenhum superior por aqui para sobrepor as minhas ordens, né? Acho que vai ser isso. Eu tenho que me apegar a isso. Usando as 2 mãos do Grab Pack, consegui acessar uma área interna de esteiras transportadoras. Eu me senti um pouco claustrofóbico aqui dentro. Por mais que o silêncio seja meu único companheiro nesse meu desbravamento todo, eu não consigo deixar de sentir que estou sendo observado o tempo todo. Acabei chegando em uma parte que conheci muito bem. A fábrica é muito grande de trabalho. Estava no local onde ficava a máquina Make a Friend. Lembro-me até hoje da revolução que essa tecnologia trouxe. Né? Uma criação do próprio Ludwig. Às vezes eu me esqueço de como o Sr. Ludwig era brilhante. Isso era uma forma rápida e inovadora de criar brinquedos, sabe? Um misto de nostalgia e receio me consumiu em poucos instantes. Aquela máquina era velha e hora ou outra ela apresentava defeito, o que me faz lembrar de alguns brinquedos bizarros que fugiram do design original. E pelo que eu me lembrava, eu precisava religar essa máquina para prosseguir. Como a fábrica estava empenhada em fazer propagandas e marketing envolvendo crianças, muito mais para livrar a imagem do que realmente ajudar, eles criaram uma tranca especial. Era uma forma de aumentar a imersão e autorrealização das crianças ao visitarem a fábrica. Elas precisavam de um novo brinquedo para abrir a tranca de algumas portas e para isso podiam elas mesmas fazer qualquer brinquedo. Make a Friend Machine. Acho que o Sr. Ludwig acreditava que isso manteria o charme mágico do lugar para os pequenos visitantes. Ninguém sai daqui sem brinquedos novos. Olha só, o que é isso? Uma fita rosa? Uma entrevista com a senhorita Stella Graber. Isso sim é relíquia. Ela era famosa até mesmo na minha época. Subiu ao alto escalão rapidamente. Virou diretora de alguma coisa. Eu não me lembro bem. Na verdade, ela sempre foi um mistério pra todo mundo. Dá pra ver que ela realmente conquistou um entrevistador, dizendo coisas como ser criança pra sempre, jamais envelhecer. Mandou bem, Stella. Mandou bem. Bom, voltando ao meu problema, eu preciso arranjar uma forma de religar a máquina, fazer meu brinquedo e abrir a porta. O sistema de energia estava no andar de cima, então subi um lance de escada para alcançar os painéis de controle. E eu admito que eu levei um tempo para acertar as 2 pontas com a mão do Grab Pack. Não estava tão treinado assim quanto eu achava. Mas agora a máquina em funcionamento, estava na hora de montar o meu brinquedo. Enquanto eu enxergava as peças do Cat Bee sendo carregadas pela esteira rolante, eu não conseguia deixar de achar que aquela máquina, desenhada para se parecer com um brinquedo, estava me observando. Cara, olha esses olhos, pareciam estar me acompanhando. Que loucura, é até doentio, sabe? Eu coloquei o Cat Bee no analisador especial de segurança e, como eu esperava, a porta se abriu. Mas uma coisa veio na minha mente. Como esse lugar ainda estava funcionando após todos esses anos? Digo, não era para ter energia aqui, era? Melhor nem pensar nisso. Abriu-se um largo corredor e acabei me deparando com um portal escurecido. Eu senti antes de ouvir ou vê-lo. Eu me aproximei bem aos poucos.
com frio na barriga, parecendo querer me preparar para o pior. De repente, aquele monstro saiu dentro das sombras, com seus dentes afiados à mostra e um olhar assassino penetrante. Ele não tirava os olhos de mim, tava me perseguindo. Mano, que bizarro, eu tentei ordenar para que ele não se aproximasse. Gritei inutilmente. Sem pensar muito nas minhas escolhas, segui meus instintos e corri o mais rápido possível. Eu nem sabia se eu tinha alguma outra opção de fuga, mas eu entrei naquele sistema interno de esteiras transportadoras. E me arrepiei quando vi os passos de Huggy Wuggy ecoarem por dentro dos corredores apertados e fechados. Eu me senti horrível. Eu era a presa e ele o predador. E agora eu tava no reino dele, correndo por corredores labirínticos e claustrofóbicos, sem me entregar às entranhas da morte ao qual o destino parecia estar me jogando. Mas a cada canto que eu corria, se você errar, você morre. Momento, aquele monstro parecia estar me cercando, me obrigando a deslizar mais e mais fundo na fábrica. Sem saída e sem direção, eu apenas tentava seguir o caminho que surgisse na minha frente, enquanto ouvia, desesperado, os urros sádicos daquele monstro se tornarem cada vez mais altos. Ao olhar para trás, vi que ele estava se aproximando aos poucos. Susto. Ele tinha experiência em correr por aqueles lugares. Ele era rápido, era enorme, era assustador. Aqueles dentes. Para piorar, as paredes tinham desenhos e frases soltas, como se alguém já tivesse ali antes. Corra, perigo, volte, você vai morrer. E até mesmo vi o nome do Elliot escrito na parede. Meu Deus, o que estava acontecendo? Será que havia alguém ali realmente? Incansavelmente, o Huggy Wuggy monstruoso me perseguiu enquanto meus pulmões quase estouravam a cada metro corrido por minhas pernas. Eu não acredito no que estava acontecendo. Sem prestar atenção por onde eu corria, acabei deslizando em um longo trilho daquelas esteiras rolantes e acabei me vendo saindo do espaço apertado, só para me ver jogado em um corredor sem saída. Eu fiquei desesperado, sem saída. Eu vou morrer, cara, eu vou morrer. Por que eu vim parar aqui? Logo ele chegaria e eu não vou ter mais pra onde ir. Eu não sei como, mas eu achei uma caixa posicionada logo acima de mim. Era um caixote grande de madeira, parecia ser pesado o suficiente para matar alguém caso caísse de onde estava. E sim, aquilo era perfeito. O meu plano em questão de segundos estava traçado. Impressionante como o nosso cérebro trabalha rápido em situações tensas. Preparando as mãos do grab pack, esperei o momento certo para puxar a caixa. Quando o Huggy saiu pela porta, eu a puxei. Presenciei com aversão e alívio o monstro maldito que correu em minha direção sem nem mesmo olhar os arredores. Caiu perfeitamente na minha armadilha. A caixa o acertou com força, destruindo a passarela em que a gente estava. Eu nem tinha previsto esse estrago, na verdade, mas por sorte eu consegui aterrissar em segurança em uma outra passarela logo abaixo. É depois disso que ele volta no 4? Sorte. Eu assisti com prazer enquanto seu corpo caía vazio abaixo. Mas espera, aquilo era sangue? O Huggy tava sangrando? Ele tava realmente vivo? Meu Deus! A lenda sobre os experimentos, os órfãos, era... Seria tudo verdade. Ai, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz, meu Deus? Enquanto parava para respirar, os meus olhos avistaram um desenho que me fizeram arregalar. Era uma flor enorme, pintada na cor vermelha. A flor de papoula. Era o que eu via procurar. Ela se encontrava no fundo do lugar em que eu tava. E a carta dizia especificamente... Essa flor aí faz você dormir, não faz? Que isso? Pisei numa... outra fita preta dessa vez, log final, falava sobre um experimento 1006. Aparentemente ele se soltou juntamente com outros experimentos e eles dizimaram a fábrica. Cara, que gritos horríveis ao fundo. Então foi isso que aconteceu há mais de 10 anos. A fábrica não fechou, ela foi atacada. Os experimentos eram reais e perigosos e se voltaram contra seus criadores. Bem feito. Péssimos seres humanos. Você também faz parte? Hora de sair daqui. Eu tava de frente para uma porta que estava no centro do desenho da flor. Pintado em volta da porta palavras de avisos, alertando para que qualquer um desse meia volta. Ai, que calafrio que eu senti ao ver esses brinquedos pendurados, como se enforcados. Será que um dia foram crianças? Será que estavam vivas? Não quero nem pensar nisso. Segurei a respiração e atravessei a porta, envolvendo toda a coragem que me restava. Um corredor me levou até um quarto que parecia decorado como uma casa antiga, uma casa de boneca. E assim que atravessei o cômodo, eu encontro a flor, ou quase. Era a Pop, a lendária boneca Pop. Eu me lembrava dela. Não pude acreditar no que eu tava vendo, cara. Era a verdadeira Pop, eu sabia disso, eu tinha certeza. Ela era a flor. Mas por que eu deveria encontrá-la? Por que ela estava presa ali? Durante quanto tempo? Ai, será que ela ia saber a resposta para tudo isso? Será que ela ia conversar comigo? Eu precisava saber. Ela era uma boneca viva, inteligente e diferente de todos os outros, certo? Eu sabia agora.
Ela foi a primeira experiência bem-sucedida daquele lugar macabro. Todo mundo conhece as lendas. E agora, eu sei que não são lendas, são verdades. Eu abri a porta da sua prisão de vidro e as luzes piscaram imediatamente, enquanto vejo seus olhos enormes abrirem lentamente, como quem estivesse sendo acordada depois de um longo sono. Você abriu minha caixa, disse Pop, enquanto tudo ao redor se escurecia. Eu perdi meus sentidos na mesma hora e desmaiei. Eu espero que meu destino ao lado de Pop seja melhor do que o destino dos meus pobres colegas de trabalho e dos pobres órfãos que tiveram suas vidas arrancadas. Pelo jeito, eu vou ter de trabalhar ao lado dessa boneca viva pra sair vivo daqui. Caraca, velho. Realmente estou assustado, cara, muito. Eu falo porque, mano, eu não gosto de, tipo, jogos que tem perseguições, história meio macabra, e ainda que envolve brinquedos que ainda tem vida, tá ligado? Não só jogos, mas filmes também, tá, gente? Eu sou meio medroso pra essas paradas. Mas, cara, esse vídeo ficou muito bom, mano. Terrorizando fez um bagulho realmente surreal, tipo, emergindo mesmo no personagem, trazendo bastante coisa sobre a questão do que acontece ali, né, mano? E deu pra mim realmente entender bastante coisa. Pelo resumo, né, e trazendo, tipo, meio que um detalhe muito grande sobre a questão dessa parte do primeiro jogo, cara, parece que o jogo ele é bem curto, né? Mas só que eu acho que não, né, mano? Eu acho que essa perseguição que o Hug tem com o protagonista deve ser muito longa. Os puzzles, né, mano, que tem que fazer pra poder realmente liberar portas, pra poder ligar energia, eu acho que deve demorar um pouco, então deve ser um jogo um pouco longo, né? Mas, cara, é muito legal você ver que esse vídeo contando, né, mano, certinho do que acontece logo no começo do jogo, a gente descobrindo, né, mano, que ele trabalhava na fábrica, ele conseguiu não se safar, né, meio mal sim, né, mas ele não foi no dia trabalhar, né, e aí descobri que basicamente ele recebeu essa carta, né, mano, só que basicamente quase todo mundo teria morrido naquele incidente que teve, né, só que ele não sabia qual motivo que aconteceu tudo aquilo. E aí ele foi lá, descobriu e viu que tudo estava realmente funcionando normalmente, mesmo muitos anos parado, né? Você tinha comentado que foi 10 anos que se passaram, né, mano? Então, como que teria energia ainda, tá ligado? Absurdo, mano. E aí eu tenho umas perguntas, né, mano? Tipo, sobre essa questão da carta. Quem que escreveu essa carta? Será que foi o 1006? Será que foi a Pop? Porque pediu ajuda, né, mano? Pra poder meio que salvar eles, né, mano? Porque eles estão lá ainda, de fato. E sobre a questão da criação de brinquedo, pra você realmente passar daquela fase, você pode criar qualquer tipo de brinquedo ou não? Tem uma restrição, né, de brinquedos que você pode criar. Ou você pode criar aleatório. Tipo, vou criar um cachorro, vou criar um gato, vou criar um coelho, vou criar, sei lá. Então, queria saber sobre essa questão aí de criação de brinquedos, né? E também uma outra pergunta que eu tinha... cara, sobre essa questão do Hug ter caído, né, mano? Depois daquela caixa ter realmente quebrado a passagem. Depois daquilo, ele não volta mais. É ali que ele realmente cai, né? E volta só lá no quarto jogo, no final daquela música do Iron Master que a gente pôde conhecer, né, mano? Essa parada. Cara, que bizarro, mano. E aí depois a gente vai vendo as fitas, né, certinho. E descobre que a última fita, que foi a fita preta, vai falando sobre essa questão do mísseis, que parece que os brinquedos se rebelaram com os próprios criadores. Cara, é bizarro, velho. É bizarro demais. Então, o final, né, desse capítulo aqui, que foi o primeiro jogo, a gente, né, meio que acha a Pop, né, presa naquela caixa, que foi o 1006 que colocou ela lá, aparentemente, né, porque eu vi isso no som. E aí ele desmaia, né, mano? E aí agora a gente vai realmente pra parte 2. Então, assim, eu vou estar postando, mano, um vídeo da história de Pop Playtime a cada dia. Então, hoje vai estar saindo esse. E amanhã vai sair a parte 2. Só que pra mim, eu vou estar trazendo tudo em seguida. Então, não sei quantos vídeos eu vou conseguir gravar, né? Mas vai ser legal porque pelo menos eu não vou conseguir esquecer. Beleza? Então, mano, é isso. Vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, por favor, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, que ajuda demais. Lembrando, mano, que o link original do vídeo vai estar aqui na descrição. Vão lá. Veja, mano, porque isso aqui tá muito legal. Eu sei que vocês gostariam que eu tivesse visto o vídeo do Core, né, mano, a maioria da galera. Mas como eu fiz a votação na comunidade, todo mundo votou no Terrorizando, eu falei, mano, eu vou trazer porque realmente pediram. E aí, depois que eu terminar, né, todos os vídeos do Terrorizando sobre a questão da história de cada jogo, se vocês quiserem que eu traga os vídeos do Core, né, mano, sobre a questão da história, ou também sobre
algum mistério que ficou pra trás aí de algum vídeo que ele explicou, de algum brinquedo, pá. Deixa aí nos comentários, mano. Vamos tentar realmente entender bastante coisa sobre a questão desse jogo Pop Playtime, tá bom? Então é isso, mano, e até a próxima. Juntos fazemos a diferença e falou, gente.